Olá, meus amores, tudo bom? Estou aqui ao vivo, como combinado, e eu acho que no meio de tudo que vem, né, acontecendo no Brasil e no mundo, a gente precisa ter um pouco mais de informação, principalmente de médicos, né? Não só de nós jornalistas. Eu acho que tudo que a gente ouve, o que é verdade, o que é falso, o que não é, a gente pode tentar enxergar de uma outra forma, encarar de uma outra forma. O momento é delicado, tá? Convido vocês aí a estarem mandando perguntas. Eu vou estar selecionando. Quem vai estar aqui hoje comigo na live é o Dr. Fábio Zanata, tá? Ele tem um jeito diferente de tratar a medicina, simplificando ela e trazendo para a gente informações que sejam muito mais acessíveis e fáceis de entender. Então, eu gostaria de que vocês fossem mandando a pergunta, convido ao doutor aí para estar entrando, para estar conversando comigo e tentando trazer algumas informações, né, que a gente precisa. Eu queria agradecer aí o Edmar, que está participando, Nuter Carlos, Paula, todas as pessoas aí que estão na live aí junto comigo, porque assim, eu imagino que se para mim não está sendo fácil passar por esse momento, porque querendo ou não você começa a deixar de fazer as coisas que você vinha fazendo, ter a rotina que você tinha e ter que ter uma rotina completamente diferente não é fácil. Então a gente tem que primeiro se informar, saber realmente o que vem acontecendo, não se apavorar. Eu acho que a forma mais exata aí da gente entender tudo que vem acontecendo é realmente acolher, né? Acolher de coração o que está acontecendo no mundo e o que a gente pode fazer pelo mundo, né? Eu vi hoje durante o dia, eu moro aqui próxima à rodovia Raposo Tavares, muitos carros ainda nas ruas, muita gente ainda trabalhando. Então, até que ponto a gente tem se cuidado, né? O que a gente tem feito para se prevenir? Porque é que nem os médicos pedem, né, para a gente aí tá tentando não sair de casa, mas e quem precisa trabalhar, quem precisa realmente estar na rua, né, que ainda não pode ter essa facilidade de, de poder estar em casa realmente. Maria Aparecida aí, obrigada, tá? Agradeço o carinho de todos vocês aí por estarem participando. Rodrigo Souto, um grande abraço para você. Obrigada aí pela participação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos adicioná-la à conversa para a gente. Oi, Adriana Bárbara, tudo bom, querida? Espera aí, doutor, só um minutinho, que eu acho que ainda o vídeo está carregando. Ele está carregando ainda, então a gente espera um pouquinho. Shirley, beijo para você. Daniel, obrigada por estar aí comigo. Ó, Edson, isso aí eu vou já anotar aqui. Trabalho na manutenção da rede de esgoto se há perigo de contaminação do coronavírus. Vou estar anotando aqui essa pergunta e a gente vai perguntar para o doutor, sim, tá? Deixa eu ver aqui. Tratei de montar aqui junto com o Luiz, o meu namorado, uma redação. Trabalho na rede de esgoto, na manutenção. Espera aí. Vamos lá ver se o doutor... Está aguardando aí. Espera aí, Edson. Edson, da rede de esgoto. O Edeilton da Bahia, olha só, tem gente aqui do Brasil inteiro participando.
tá? A gente vai tirar as dúvidas, só estou aguardando aqui o doutor, então, só um segundinho. Acho que deve ter dado algum problema aqui. Peraí. É muita gente entrando aí, muita gente mandando perguntas, tá? Muita gente em casa mexendo na internet, às vezes pode travar, sim. Eu que já trabalhei muito tempo na televisão, sei o quanto existem, né? Deixa eu só ver aqui. Por quê? Só um pouquinho, gente. Deixa eu anotar as perguntas aqui. Os materiais descartáveis utilizados por pessoas contaminadas. Quais os cuidados que o pessoal da limpeza deve tomar? O pessoal está treinado para essa demanda? Espera aí que daqui a pouquinho o doutor, eu vou anotando aqui as perguntas de vocês e daqui a pouquinho o doutor Zanata já vai estar online com a gente. Deixa eu chamá-lo aqui. Ó, o pessoal aí participando bastante. André Pedrassi, Rogério, boa noite, Rogério, tudo bom? Visualizar aqui, adicionar, vamos tentar aí, estou aguardando. Vamos lá, mais uma tentativa para a gente conversar com o doutor. Está escutando, doutor? Tá, mas vamos continuar, vamos conversar então, né? Eu fiz, né, vim fazendo uma pesquisa com a minha assessoria também, eu optei em chamar, né, o doutor Fábio Zanata, até pelo jeito que ele trata a medicina, de um jeito mais fácil, mais tranquilo, para a gente poder entender realmente o que vem acontecendo. Você me ouve, né, doutor? Tá, eu não estou conseguindo. Pode ser. Eu vou tentar dar um jeito por aqui, mas a gente vai conversando. Doutor Zanata, eu falo por mim e falo pelos cidadãos brasileiros, né? A gente quer uma resposta sobre isso que vem acontecendo, sobre o coronavírus, sobre tudo que a sociedade aí está em alerta. É, a gente quer entender um pouco melhor o que é realmente o coronavírus. Uhum. As pessoas, só um minuto, doutor Zanata. Tem uma pessoa aqui falando para mim que não está ouvindo, que está sem áudio. Eu estou ouvindo claramente. Vamos fazer o seguinte, faz assim, ó, coloca no modo avião e tira novamente, tá? A gente vai aguardando, vou anotando aqui. Raquel de Araújo, boa noite. Acho que algo poderia ser esclarecido. É o transporte público. A questão é assim: a gente tem todas essas dúvidas, a gente está tentando trazer informações agora. O doutor Zanata, eu estou tentando aqui ver se consigo o áudio dele. Tenho também aqui outras profissionais da saúde, vou tentar colocar aqui. Estou tentando aqui, pessoal.
O pessoal está reclamando que não tem o áudio do entrevistado. Agora ele saiu, tá, gente? Eu vou pedir para vocês entrarem aí no arroba Dr. Zanata. Dr. Zanata com 2 T's, tá? Mas bastante gente aí reclamando. Ele entrou, mas não. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele está online agora. As pessoas não estão nem ouvindo você. Mas a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou parar um pouco aqui a transmissão, tá? Vou ver o que está acontecendo aqui e já volto, tá bom? Vamos ver aí por que que não tá carregando aqui. Tá, pessoal? Ó, daqui a pouquinho eu volto. Vou ver aqui o que que deu que eu não estou conseguindo conversar com o doutor Zanata. A gente volta a conversar já. Eu vou até convidar aqui ver outras pessoas que estão entrando para ver se dá aqui. Deixa eu ver. Vamos convidar aí a Adriana Barbará para ela participar. Vamos ver se ocorre o mesmo erro. Se alguém aí puder me ajudar, souber por que que não está entrando, o doutor Zanata, seria muito bom. Tá, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que vai reiniciar o telefone, que daqui a 2 minutos volta. Thaís, Marcos, obrigada por estar aqui com a gente. Thaís, acho que a Thaís pode até responder um pouquinho para a gente, né, num momento tão delicado, a parte emocional da gente, né, fica um pouco atribulada. Estou tentando aqui chamar a Adriana, mas está difícil. Ocorreu um erro aqui, não estou conseguindo. Tentando chamar aqui de novo. Então, assim, já que o doutor Zanata não está aí podendo falar com a gente, eu acho que assim, as dúvidas que vocês têm, eu também tenho, como pessoa, como cidadã. Então, assim, como a gente vai fazer para que esse vírus não se propague, né? Porque hoje a gente recebeu a notícia que teve um óbito, uma falência, e falecido, né, que foi no hospital aqui de São Paulo, e todo mundo tá com medo. Então, assim, eu tô com muito medo de muitas coisas, e eu acho que a gente precisa de uma resposta. Os meios de comunicação, às vezes, também se confunde um pouco, né, as coisas. Ó, gente, eu estou tentando aqui de novo com o doutor Renata. Sim, ouço você, sim. Vamos ver aqui se o pessoal está ouvindo ele. Ó, a Thaís Marcos diz, ó, temos que fazer o possível para manter a rotina e não cair no desânimo. Ficar isolado pode desencadear uma depressão e devemos procurar atividades que nos deem prazer. E é isso mesmo, é o que a gente vem tentando. Lógico que nem o participante aqui falou, quem precisa trabalhar, o que faz, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa receber no final do mês, a gente tem as contas para pagar, mas eu acho que isso tudo pode chegar no equilíbrio, né, numa harmonia em que entre patrão e funcionário haja uma conversa e que dê uma estrutura realmente para esse cidadão que, querendo ou não, pode ter um familiar mais velho em casa, em que tem a saúde debilitada, tem diabetes, tem qualquer outro tipo de. Oi, então, eu já fiz isso aqui. O doutor Zanata está perguntando para mim se tem alguma parte aqui em que eu possa disseminar a pessoa. Não, mas a conexão aqui está. O seu aqui aparece para mim uma cena, uma tela escura
e só fica carregando, carregando e não dá sinal. A gente está tentando resolver isso aqui, tá? Tira o fone de ouvido, doutor. Né? Espera aí que eu vou pedir. O Fernando vai estar passando para você aí o telefone do Luiz e ele vai entrar aqui pelo WhatsApp dele, então a gente vai conversar. Tá? As pessoas em casa provavelmente vão ouvir a gente falando por telefone, elas não vão poder vê-lo, mas vão poder ouvi-lo. Então, quem quiser saber quem é o Dr. Zanata, entra no Instagram dele, é @drzanata com 2 T's, tá? Eu vou fechar aqui, doutor, e já vamos ligar aí, vamos falar pelo WhatsApp, tá? E continuo com a live aqui ao vivo. Peraí, gente. Aí, pessoal, ó, Sônia Maria, estou em quarentena desde 2000. Por que, Sônia Maria? Explica isso. Eita, que situação complicada, hein, dona moça? Verdade. Ó, tô com o doutor aqui. Vamos ver se as pessoas ouvem de casa, tá? Peraí. Só um segundinho. Eu estou aqui com o Dr. Zanata por telefone, tá? Pelo WhatsApp. Então, assim, vocês não conseguiram ouvir ele até agora porque não estava instalado aqui. Obrigada, Renato. Ó, Adriana Barbará, trabalho como churrasqueira, faço eventos maiores e outros particulares. Como devo me proteger? A gente tem muita pergunta. Então, doutor Zanata, como eu estou explicando para vocês, ele não vai aparecer aqui, mas eu estou com ele online, tá? Vocês vão ouvir a resposta dele. Doutor, desculpa aí o contratempo. Tudo bem, acontece. É o mundo da tecnologia, né? A gente vai vivendo e aprendendo e ouvir. Vamos ver aí, vamos ver se o pessoal está ouvindo agora. Fala um pouco, doutor. Boa noite, tudo bem? O pessoal me escuta? O pessoal está escutando? Eu não consigo agora ver nenhuma pergunta, nenhuma resposta do pessoal de casa, tanto do meu Instagram quanto de vocês. Não, mas eu vou passando para você, pode deixar. Tá bom, maravilha, vamos lá. O pessoal está escutando direitinho agora? Tá escutando, o Fernando já deu um ok aqui. Deixa eu ver se eu colocando mais perto eu consigo. Só um pouquinho. Você quer ver se a gente tenta a última vez lá no Instagram para ver se acontece alguma coisa? Vamos por aqui mesmo. Não, eles estão falando mais baixo, tá? O som mais baixo, mas estão escutando sim. O Vanderlei aqui está falando que está escutando super bem, mas você está ouvindo o doutor, Vanderlei? A gente está fazendo uma gambiarra aqui, gente. Vocês não têm noção. A gente vai tornar essa live aqui do momento. Ó, tem várias perguntas aqui, doutor. Eu vou tentar a última vez a conexão ali, senão eu Não, pode ficar aqui. Fica aqui, porque daí é melhor. Tá, eu estou vendo então você e as pessoas estão ouvindo. Ó, estamos ouvindo sim, tá? Maravilha, então. Já estou aqui, o doutor falando, o Vanderlei disse, estou ouvindo o doutor alto e claro. Doutor, a gente tem bastante perguntas. Opa! A gente tem bastante pergunta, tá? Só um segundinho. Aqui nós estamos tentando fazer uma mini TV online. Só um segundo. Por aqui funciona normalmente, né? No Instagram não está dando certo a conexão, alguma coisa hoje, não sei o que aconteceu. Não, mas estão ouvindo direitinho, o pessoal está ouvindo um pouco mais baixo, mas está ouvindo sim. Só um segundo aí que a gente está arrumando aqui, tá?
Eu vou pegar o celular mesmo e vou ficar com o doutor aqui na minha mão. Podemos deixar assim mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui, agora deixa eu pegar a tela inteira. Vamos lá, doutor. A gente tem algumas perguntas aqui, né, que o pessoal enviou. E eu também quero saber, estou suando já, fico nervosa, né, querendo arrumar tudo, ajeitar tudo para as pessoas. Em que momento que a gente tem que começar a desconfiar que está com o coronavírus? Então, queria agradecer o convite, mandar um abraço para todo mundo que esteja nos ouvindo e tentar trazer um pouquinho de informação de uma forma descomplicada aqui para tirar todas as informações e as dúvidas que o pessoal tem. Então vamos começar a falar sobre o que é o coronavírus, qual a diferença dos sintomas de um coronavírus para uma gripe ou um resfriado comum, simples. No começo não existe nenhuma diferença, por isso que todo mundo está entrando em pânico e alerta quando começa a ter uma coriza, uma tosse. Então, tanto o coronavírus quanto uma gripe simples ou resfriado vão dar tosse, coriza, pode dar um pouco de mal-estar, cefaleia, e isso daí pode evoluir caso você esteja com coronavírus a sintomas respiratórios do trato inferior, que é do pulmão. Então, quando a gente deve desconfiar que nós estamos com coronavírus, quando você piora da gripe e você não tem nenhum sinal de melhora. O que é isso? Febre alta, a febre começa a aumentar acima de 37, 38, 37,7 a febre, tá, pessoal? Acima disso, tá? Então, ou seja, vamos mais devagar, porque eu não sei se o pessoal está ouvindo direitinho, mas eu acho que estão, sim, com 37,7 a gente já começa a ter febre. Isso, antes disso daí é um estado febril, mas não é febre. Então, o que a gente tem? É uma hipertermia do corpo, como se fosse praticar uma atividade física, andar num sol de 30 graus na rua, você vai ficar um pouco mais quente. Mas necessariamente isso não é febre, porque a febre ela é uma decorrência de um processo inflamatório. De defesa do corpo. Sim. E aí você tem, então, a febre. Quando essa febre piora, vai subindo para 38, 38,5, isso é um sinal que a faz o vírus aqui. Sim. E então você tem um quadro de inflamação em septo pior do corpo. Tá. Espera só um pouquinho, doutor, eu só estou ajeitando. Continua falando só para eu testar aqui o som, se as pessoas estão ouvindo de casa. Pode falar um pouquinho? Quando a febre vai aumentando, quer dizer que você está com um processo inflamatório e um processo de sepse se agravando no seu corpo. Então, esses são os sintomas de alerta. A febre piorando, a fadiga piorando, uma tosse que pode ser ou não produtiva, mas essa tosse vai melhorando, ela fica mais contínua, ela tem mais vezes no dia, e você não consegue, obviamente, melhorar dessa tosse, e pode haver, então, sintomas de falta de ar. As pessoas estão perguntando aqui, né, uma coisa que até falaram para mim durante o dia, que nas farmácias tem falta de álcool gel, as pessoas... Existe algo que elas possam usar além do álcool em gel? Então, todo mundo fala do álcool gel, porque ele é um jeito de você esterilizar a superfície. Mas a gente sabe exatamente que água sanitária ou o próprio detergente limpado com frequência a superfície também tem um grande poder de infecção. Sim. Só que o álcool gel, por ser mais fácil de passar na mão, mais prático de levar para cima e para baixo, ele não é líquido, ele não derrama, então se orienta a usar o álcool gel na bolsa, no trabalho, que fica mais fácil. Tá. Tem o Renato aqui, Alexandre, ele está perguntando sobre os remédios inflamatórios, que é uma coisa que a gente já conversou antes, sobre os remédios inflamatórios e para a dor. Existe algum agravante em relação ao Covid-19? Sim. A gente tem que diferenciar o que é um analgésico de um anti-inflamatório. A inflamação vai liberar mediadores inflamatórios que por si só causam um aumento da dor.
Então, por isso que o anti-inflamatório, ele diminui a dor. Mas existem os analgésicos puros, que atuam diretamente no mecanismo de dor, sem ser anti-inflamatório. Eu tenho até um vídeo no meu canal lá no YouTube explicando exatamente sobre isso. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá para saber. Descomplicando a medicina lá no YouTube. Então, qual é a diferença do anti-inflamatório para o analgésico? O anti-inflamatório, alguns estudos, a gente está sofrendo de muitas informações, porque como é muito recente essa doença, a gente ainda está, os médicos estão fazendo uns estudos de ensaios clínicos para saber o que pode e o que não pode ser utilizado, qual é o melhor exame, se existe uma vacina que pode ser desenvolvida, qual é o melhor tratamento. Isso daí ainda está sendo estudado, porque é muito recente. Mas já está comprovadamente por estudos, e na Itália, obviamente, saiu um estudo disso daí, sobre a utilização de anti-inflamatórios e corticoides, que eles atuam na inflamação e a inflamação posterga a atividade infeccionária desse vírus no organismo. Então, o período que você vai ter, não grave, de pacientes que tenham aí mais ou menos de 2 semanas a 3 semanas de infecção, isso daí prolonga para 1 mês, 45 dias, e pode tornar, então, um paciente mais susceptível a infecções como pneumonia, que é o grave da situação. Doutor, a Adriana Barbará, ela está perguntando o seguinte, ela trabalha com churrasqueira, né? Faz eventos, como churrasqueira, ela faz eventos maiores, outros particulares. Como que ela deve se proteger, ou as pessoas que trabalham com eventos, né? De um lado, os governantes pedem para a gente não sair de casa. Por outro, as pessoas precisam estar trabalhando, precisam ganhar o seu ganha-pão, né? Receber o seu ganha-pão. O que ela pode fazer? Então, a gente está vivendo uma sinuca de bico no país e no mundo, porque a economia está se espalecendo, as empresas elas estão fazendo quarentena para os seus funcionários, então elas não têm uma atividade econômica, e se não tem atividade econômica, não tem salário, então você tem aí uma piora do quadro econômico do país. Como é que a gente tenta sanar essa situação? As empresas que conseguem fazer o home office, todos já estão solicitando para os seus funcionários ficarem em casa, em quarentena, mas continuar trabalhando para a empresa. No caso dela que tem uma atividade de churrasqueira, com evento, é meio complicado, porque a gente tem as indicações, nós temos os protocolos que estão sendo divulgados tanto para as prefeituras, estados e o governo federal, de evitar o aglomeramento de pessoas. Então, isso vai contra as normas que o Ministério da Saúde propõe. Mas no caso dela, para evitar que tenha algum contato, o fogo, por si só, ele inatura as proteínas do vírus. Então, o fogo, ele é um sanitizante bom. Porém, tudo aquilo que vai em volta da churrasqueira, então, os alimentos, os espetinhos, os copos, bebidas, isopor, toalha, isso tudo faz com que as pessoas se aglomerem para fazer, se servir, e se alguém tiver infectado, leve as secreções, gotículas, aerosol no ambiente e vai ser todos contaminados. Então, realmente é uma situação bem complicada para ela. E doutor, o coronavírus ele encontra dificuldade em se multiplicar devido às altas temperaturas do verão aqui no Brasil? Então, no começo da infecção, por atingir os países principalmente que viviam no inverno, né, estavam passando pela estação do ano do inverno, eles acreditavam que o vírus não tinha capacidade para se multiplicar em ambientes quentes. Mas hoje a gente já vê que tem praticamente quase todos os países latinos e africanos com infecção do coronavírus. E como ainda não tem evidência científica de que o calor inibe essa replicação, então ainda não há certeza de que o calor ela proíbe, ela inibe ou ela evita a multiplicação do vírus. Doutora, a Adriana aqui agradeceu pela informação, tem uma outra pergunta aqui, do Lincoln. O vírus é mais perigoso apenas para imunodeficientes? Não.
o vírus ele é mais agressivo hoje em dia para grávidas, para pessoas de idade acima de 75 anos, porque já tem um comprometimento deficitário do sistema imunológico. Aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, ou algum tipo de doenças autoimunes, certo? E, obviamente, os imunossuprimidos, porque o sistema imunológico está baixo, está devagar, está suprimido. Então, a gente tem que observar que por que os idosos são os mais acometidos. Isso a gente observa também nas campanhas de vacinação, quando começa aqui no país do influenza. A gripe no idoso, ela é muito mais agressiva, justamente pelos fatores imunológicos serem mais baixos, e as reservas também orgânicas, coração, pulmão, rim, também já estarem mais baixas. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, até porque eu acho que quem está vendo a gente aqui, assistindo a gente, também pensa nisso, né, por causa da imunidade, né? Você falou uma palavra que mexe com a gente. Se eu não estiver bem, se a minha imunidade estiver baixa, então eu corro o risco, se eu for em algum lugar ou tiver contato com alguma pessoa que teve ou tem o coronavírus, né? A gente não pode falar risco, mas a gente pode falar mais suscetível. Porque a gente ainda não sabe qual é o mecanismo de infecção. A gente sabe que é a transmissão por substâncias, gotículas, aerosol contaminado. Mas a gente também sabe que uma pessoa pode pegar mais de uma vez o coronavírus. Teve uma pessoa no Japão que pegou por 2 vezes e ela era uma pessoa saudável. Isso eu cheguei a ver hoje, que ela foi o pai e uma filha, né? Que pegaram, receberam alta. Uma mulher no Japão, que ela foi infectada na cidade, ela curou, passou os sintomas e ela foi reinfectada novamente. Ou seja, então quem pegou o vírus pode, depois de um tratamento, pegar novamente. Então, como foi só um caso no mundo que teve a reincidência, provavelmente isso pode ter sido alguma mutação da pessoa. A gente ainda não tem evidências científicas que isso aconteceu mais de uma vez. Mas, se já aconteceu nela, pode ser que aconteça também novamente com alguma outra pessoa. Para quem acabou de entrar agora na live, a gente está ao vivo com o Dr. Zanata, tá? Quem quiser acompanhar ele também é @Dr. Zanata com 2 T's. Ele está ajudando a gente a simplificar um pouco mais as informações, né? Tem uma pessoa aqui, que é o João Marcos, ele está perguntando, se eu não me engano, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Ele está perguntando o seguinte: se a pessoa não tem febre, não tem gripe, não tem coriza, mas tem dificuldade para respirar e muita dor nas costas, pode ser o coronavírus? Olha, a gente tem que lembrar que nem tudo que acontece hoje em dia é motivo do coronavírus, certo? Sim. Então, a pessoa pode ter uma doença de base pulmonar, como a DPOC, a doença obstrutiva crônica das vias aéreas, pode ter asma, estando descompensada, ela pode agista, e isso leva, então, a dificuldades respiratórias. A gente pode confundir com sintomas de coronavírus porque está muito desigual. Mas ela tem que lembrar que se ela tem alguma doença pulmonar de base, ela deve primeiro cuidar dela, se atentar a esse tipo de infecção para pensar em coronavírus. Tem uma perguntinha aqui que é do Alex, tá? Ele está perguntando para você, doutor. O vírus sobrevive quanto tempo na superfície das coisas, mesas, corrimão de ônibus, esses lugares, né, que a população tem bastante acesso? Então, a gente está achando que o vírus, ele não tem um estudo científico, mas normalmente quando a gente compara com o vírus da SARS, que é o vírus que causa a pneumonia intersticial e tudo mais, ele dura mais ou menos aí de 2 a 3 semanas por aí. Né? Os estudos ainda não falam como se comporta, porque tem a parte do clima, tem a parte de umidade, então cada lugar tem a sua característica.
O Adilson aqui está participando com a gente, doutor. Ele está falando que ele tem prótese de titânio no quadril e ele vai ter que colocar outra, mas tem a imunidade baixa. Ele pergunta se ele está no risco de possíveis, né, pacientes, ou tipo, pegar o coronavírus, né? Então, isso é uma encruzilhada. Eu trabalho num hospital oncológico que os cânceres não podem esperar a cirurgia, porque senão desenvolve e pode ser uma situação difícil. Mas pense o seguinte, todo mundo que está sofrendo com algum caso suspeito ou não de coronavírus, eles estão indo para o pronto-socorro, para o hospital. Se você tem uma cirurgia eletiva para fazer, ou seja, se você tem alguma coisa que não é emergência, pode ser remarcado, e você decidir ir para o hospital fazer essa cirurgia, você vai estar entrando num ambiente que pode estar contaminado e disseminado o coronavírus. Então, a sua chance de ser contaminado aumenta substancialmente. Então, tem que tomar cuidado o seguinte, é uma cirurgia que pode ser adiada? Sim, é melhor ser adiada. É uma cirurgia que você não pode adiar, por exemplo, uma cirurgia de coração, uma cirurgia de câncer, aí vale a pena correr o risco, porque é aquele negócio, é uma balança. Se você esperar muito, pode ser que o câncer avance e também não dê mais para operar. Então tem que se pesar, tem que conversar com o seu médico, tem que levar a melhor situação para saber se vale ou não fazer essa cirurgia. Ouviu, Adilson? Então, converse com seu médico, ele vai com certeza nesse momento fazer com que, né, seja, se for mesmo urgente, ele vai tentar fazer da melhor forma possível. A gente tem bastante participantes aqui, doutor, conversando com a gente. O Gustavo Campilho, ele me lembrou de uma coisa até que eu estudei hoje, venho estudando esses últimos dias para a gente poder estar falando um pouco sobre o coronavírus, que a gente já passou por muitas gripes, né? A gente teve aqui gripe russa, gripe asiática, gripe espanhola, gripe Hong Kong, gripe suína, tem vários casos aqui no Brasil de influenza, a dengue, a chikungunya, e o vírus corona, ele já existe, como o Gustavo lembra aqui, há 50 anos, né? Esse coronavírus é uma mutação desse corona que já teve há 50 anos atrás? Então, existe a vertente, porque como eu falei, como ainda tudo é novo, estão se estudando e tudo mais, e saiu um estudo avisando sobre a família, o coronavírus, em 2007, pela Sociedade Americana de Microbiologia. Eles já falavam do consumo de proteína animal exótica, de uma forma com baixas condições sanitárias, e que já foi diagnosticado uma epidemia no Sudeste Asiático de coronavírus. E mencionaram exatamente os sintomas que estão acontecendo hoje em dia. Dificuldade respiratória, tosse, febre, entre outros. Mas, provavelmente, este coronavírus, também eu já li em um outro artigo falando que ele tem uma mutação e que ele teve relação com algum outro tipo de vírus parecido, e por isso que ele alterou a sua infectividade, a sua transmissibilidade, ficou mais forte. Então, ainda cada um emite um artigo, a gente tem que olhar com parcimônia, porque muita informação está sendo divulgada, e a gente tem que saber se isso daí é verídico, ler, estudar, saber quem publicou, levar em conta quais foram os estudos, quais foram as populações-alvo, para não falar besteira. Eu queria fazer uma pergunta a respeito das gestantes, né? Que você falou que é um risco potencial a gestante, e ela, na hora do momento do parto, ela pode transmitir o coronavírus para o bebê? Então, por que a gestante ela é um caso de risco? Porque toda gestante já tem um sistema imunológico deprimido, um sistema imunológico mais baixo do que o normal durante o processo da gestação. Ainda não se tem nenhum caso afirmando que passa a transmissibilidade do coronavírus se uma gestante for infectada para o bebê. Saiu até mesmo, agora acho que foi ontem, antes de ontem, um bebê que foi infectado lá em Boston, nos Estados Unidos, pelo coronavírus, mas ainda a gente não tem informação se foi no momento do parto ou se foi antes. Como a gente não consegue fazer nenhum estudo sobre isso, o bebê nasceu
momento por algum médico, alguma equipe médica, o ambiente que estava contaminado, ou se a mãe transmitiu para o bebê. Tá. Eu estou aqui ao vivo com a Jaqueline Meireles, a nossa eterna Miss Brasil, né? Jaqueline pergunta, ó, quero saber se posso estar no quadro do corona. Tenho todos os sintomas, só que não tem febre. Então, a gente já falou, mencionou, Jaqueline, é o seguinte, a gente sempre tem que estar atento a possíveis sintomas de coronavírus. Quais são eles? A gente tem que lembrar que você teve contato com pessoas suspeitas que foram ou vieram da Europa, de países endêmicos, Estados Unidos, Europa, China, Japão? Se sim, faça o teste. Tá. Se não, observe mais um período. Mas em quanto tempo esse período? De 24 a 72 horas, se os sintomas pioram. Por quê? Se você não tem o coronavírus, mas está suspeitando, se você for no hospital fazer o teste, pode ser que lá tenha alguém contaminado e aí sim você contamine. Se você não estiver contaminado e tiver contato com essa pessoa, provavelmente você vai se contaminar, porque você já está com uma gripe e o sistema imunológico esteja baixo. Sim. Agora, se você está com o vírus, provavelmente você também vai ao pronto-socorro e vai dar positivo e provavelmente vai ter que ficar em quarentena. Uhum. Então, você teve contato com pessoas que viajaram, que vieram de fora, sabidamente? Ou você teve contato com pessoas no Brasil que sabidamente tiveram o diagnóstico de coronavírus? Se sim, vá ao hospital para fazer teste. Tá. Se não, espere mais um período para fazer esse teste. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Que eu acho que também deve ser a dúvida da população. Eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho plano de saúde, eu sou atendida pelo SUS. Como eu vou ligar para um médico para fazer o exame na minha casa? Eu ligo para um postinho de saúde para alguém vir na minha casa, é isso? Então, quem não tem um plano de saúde, que tem algum hospital de referência ou um médico de referência, ele deve procurar a rede do SUS de atendimento. Então, todos os hospitais provavelmente devam estar superlotados, tanto com pessoas procurando fazer o teste, como com pessoas manifestando algum outro tipo de doença. A gente não pode esquecer que tem gente que tem outras doenças acontecendo, apesar de todo mundo só falar de coronavírus. Tá. Então, o ideal é que você vá em uma UBS, vá em um postinho próximo da sua residência, entre em contato com o médico vai fazer uma avaliação de você, sua, para saber se realmente os sintomas são de coronavírus, porque muitas pessoas às vezes têm algum outro tipo de sintomatologia e já fala que está com corona. Então, isso é muito importante alertar para a população que não é porque você está sofrendo sintomas de gripe que você tem coronavírus, você deve ir ao hospital. Além de você sobrecarregar o sistema, se você não tiver, você não pode se infectar. Então, a gente tem que ter isso muito bem na cabeça. Pode aumentar o nível de contaminação por pessoas que acham que estão com coronavírus. Então, vamos tentar triar essas pessoas. A pessoa então, ela tem que ter consciência, né? Respondendo essa pergunta, ter consciência de que não vou entrar em euforia, em alarde ou em pânico, né? Porque eu não estou com febre de 38 graus. Quem não tiver um termômetro em casa, né, sabe mais ou menos, as nossas mães, né, sempre mediam, sabiam o jeitinho como medir a febre. Não estou com dor de garganta. Então, assim, são sintomas que descrevem realmente o que é o coronavírus, que pode estar. Então, assim, se eu não estou com febre, eu não preciso me preocupar. Exato. Eu vou lhe dar um exemplo. Aquela pessoa que sofre de sinusite, ela tem uma obstrução nasal, ela tem espirros frequentes, ela pode sofrer uma falta de ar. Isso daí é confundida com coronavírus? Se a pessoa ela tem rinocinusite crônica de repetição ou uma rinite, ela está sofrendo sobre o processo alérgico. Sim. E aí ela obviamente vai falar, eu estou com coronavírus, eu vou no pronto-socorro. Aí se tiver uma pessoa lá, além de ela sobrecarregar o sistema, ela vai fazer um teste que para ela não vai dar negativo, ela pode se infectar no pronto-socorro. Então a gente tem que ter parcimônia exatamente como você falou, para saber o que pode ser, o que é suspeito e o que é muito suspeito. Tá. Então você que sinusite, rinite... Já sabe quais são os sintomas, né? Sabe, exatamente.
Exatamente. Você sabe quais são os seus sintomas de sinusite. Espere um tempo, espere ver como é que vai desenvolver os seus sintomas para você procurar um pronto-socorro. Não sair correndo achando que qualquer gripezinha pode ser o coronavírus, né? Até porque o coronavírus ele dá febre altíssima, né? Pelo que os médicos vêm falando. O Fernando Luiz, que está acompanhando a gente aqui, ele fala assim, ó, doutor, será que não é um pouco exagero, afinal, tantas doenças, né, vieram de um tempo para cá? Será que não é exagero dos governantes? Será que não é exagero da população? Eu acho, na minha opinião, eu acho que não. Mas e o doutor, o que que acha? Olha, a gente médico, nós médicos, principalmente da rede particular, nós no início achávamos que era assim um pânico generalizado, era um momento de histeria, mas vendo a evolução da doença, que a transmissão é alta, e a gente também muitas pessoas susceptíveis a pegar isso vira um problema gravíssimo de saúde pública. Se você for observar os hospitais da Europa, todos estão sobrelotados, não tem mais leito de UTI, não tem mais leito de enfermaria, e as infecções cada vez mais aumentam, elas não são resolutivas. E pelo que a gente vem lendo dos artigos, dos estudos feitos lá pelos médicos europeus, o tratamento em pacientes entubados que já estão no caso grave demoram 2 semanas. Se você tem uma infecção exponencial com um tratamento de 2 a 3 semanas de intubação, você sobrecarrega e lota os hospitais de uma facilidade muito grande. Aqui no Brasil, ainda sabidamente que todos os hospitais públicos sofrem uma grande carência, tanto de material quanto de profissional gabaritado, né, de médicos, porque os médicos trabalham de mãos atadas aqui, praticamente, nos hospitais públicos. Então, como é que você garante um atendimento numa doença que é altamente transmissível, a população não leva a sério, a população tem a toca de quarentena, vai para a praia, vai para shopping, joga futebol, sendo que a transmissão é altamente exponencial. Então, sim, a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de informação, mas não pode ser um pânico como também a mídia passa. Por exemplo, eu vou citar aquele navio que está em Recife, uma pessoa testou para coronavírus, mas uma outra paciente saiu por conta de quadro clínico de apendicite. A mídia já está falando que são 2, então está grave, está internada, foi operada. Então a gente tem que ter parcimônia no que a gente fala. Falaram sobre uma criança também que morreu, mas ninguém sabe se essa criança tinha cardiopatia, ninguém sabe se essa criança tinha algum problema congênito de pulmão, não sabia se essa paciente tinha alguma outra síndrome. Não adianta sair falando que morreu criança, morreu adulto e largar nas costas do coronavírus, que aí a mídia só espalha terrorismo, espalha histeria e pânico, porque todo mundo vai achar que está todo mundo morrendo por qualquer coisa. Não, a gente tem outras doenças, nós temos outros diagnósticos, pessoas morrem todo dia de câncer, de infecção, de pneumonia, de dengue, que não são o coronavírus. Então, a mídia tem que tomar um pouco de responsabilidade para não disseminar o pânico. Tá. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Para aproximar um pouco mais as pessoas de um médico que pode dar respostas para a gente, porque assim, a gente lida todo dia com muito fake news, né? Então, assim, as pessoas em casa fiquem, assim, atenção, né? Tomem atenção, porque assim, vocês recebem via WhatsApp, via Facebook, que muitas vezes não é a informação certa e a pessoa já começa a se assustar com aquilo e já leva isso adiante, levando para outras pessoas. Dá aqui esse material para mim, que até o Luiz me lembrou de uma pergunta aqui que me fizeram hoje à tarde. Posso só fazer um parênteses? Pode falar, doutor. A gente tem que tomar muito cuidado com os grupos de WhatsApp, porque as pessoas enviam qualquer tipo de informação, e isso também ajuda a inflamar e disseminar o pânico. Então, toda vez que você receber um material falando, olha, falaram isso, a gente teve o caso do Dr. Fábio Jatene, do HC, falaram que era ele, que não era ele. Nós temos que ter informações concretas. Se você receber alguma coisa do WhatsApp, não saia replicando para ver, olha, é verdade, esse estudo é sério, seria ter lido, procurado a fonte, que isso também é fonte de disseminação de pânico. Alguém que libera alguma informação velha, alguma coisa que não é verídica e todo mundo acredita. Isso, para contaminar a população, é muito
Dr. Zanata, tá? Para quem ainda não curte a página dele no Instagram, é @drzanata com 2 T's. Vocês podem mandar direct para ele, que ele vai atender vocês aí se tiver alguma dúvida, algum medo. Eu tô com o Edson aqui, que ele está desde o começo da nossa live, e ele faz a seguinte pergunta, doutor. É sobre o trabalho dele, tá? Enquanto nós, cidadãos, estamos, né, tentando ficar em casa, existem pessoas na rua trabalhando. E ele é uma dessas pessoas que trabalha na manutenção do esgoto da cidade. Então, assim, que risco que ele corre? Como ele pode se prevenir? Bom, Edson, é o seguinte, você que trabalha nessa profissão, graças a Deus, nós temos que levantar as mãos para você ajudar a gente a manutenção do saneamento da nossa cidade. Todo saneamento, por si só, ele é repleto de doenças, de bactérias, fungos, de vírus. Não só o coronavírus, certo? O esgoto, ele é muito rico em bactérias, principalmente leptospirose, pode ter diversas, cólera, entre outros, né? A gente tem que tomar cuidado com o aerosol desse saneamento, porque a água do saneamento, ela é sempre turbilhona por um cano, algum ralo, alguma coisa assim. E do mesmo jeito que nós falamos, nós emitimos gotículas no ambiente, esse turbilhonamento do sistema de saneamento pode emitir aerosol no ar. Então você, não só agora, mas desde que entrou na sua profissão, sempre use equipamentos de proteção individual. Então máscaras, óculos, luvas, roupas apropriadas para entrar em contato com esse material que certamente tem algum tipo de infecção, bactéria, fungos ou vírus. Então, Edson, a minha recomendação é use muito equipamento de proteção individual. Igualmente, nós médicos que temos que ir ao hospital, é um reduto de infecção, sempre com proteção individual. Não temos que ficar em casa. Se os médicos ficarem em casa, quem que atende os enfermos? Uhum. Então, está respondida aí a pergunta do Edson. Doutor, uma pergunta que eu vou fazer, né? Estou indo ali, ping-pong, eu e as pessoas aqui que estão acompanhando a gente. Material para se proteger. Eu fui atrás para ver se eu conseguia máscara, a gente não encontra em lugar nenhum, e quando acha em algum lugar, como algumas pessoas me falaram, é super caro, né? Então, assim, tem gente que fala, que até me mandou hoje, dá para fazer aqui, ó, Luiz, incomodando, fazer com filtro de café. Isso aqui funciona ou não funciona? É um mito ou é uma verdade? O pessoal está usando meia, o pessoal está usando absorvente, o pessoal está usando lenço de bebê, de limpar bebê. Vamos lá, pessoal, vamos esclarecer e descomplicar esse assunto. A máscara que a gente utiliza, a máscara cirúrgica, ela não impede a transmissão do vírus. O que ela vai impedir? Ela vai impedir a transmissão de gotículas e espalhar essas gotículas, o aerosol, no ambiente. Então, uma pessoa que esteja infectada, se estiver falando com você numa proximidade, menos de perto, ela pode cuspir, ela pode evitar, jogar esses aerosóis nesse espaço que esteja com você, e aí você inala a substância e se infecte. Então, a máscara facial, ela evita esse contato do aerosol, da saliva para o ambiente. Agora, qual a máscara que evita 100% da transmissão, caso venha a ter disseminado no ar? É uma máscara do tipo N95, que ela é usada para pacientes que tenham infecções graves, que é a bactéria KPC, pacientes bacilíferos de tuberculose, que é altamente também transmissível, é mais transmissível até que o coronavírus. Sim. Então, existe isso desde que a tuberculose, desde o passado, e bem protegido, ninguém se infecta. Agora, comprar essa máscara é caríssimo e ela é muito limitada a ambientes hospitalares, justamente para evitar o tratamento. Então, as máscaras, elas são usadas para restringir, obviamente, o contato próximo. Se você manter um contato afastado, 2,